Vamos orar? Santo Deus e Pai, nós glorificamos o Teu nome por tudo que o Senhor fez até aqui e pelo que nós cremos o Senhor continuará fazendo. Nós queremos suplicar as mais ricas bênçãos do céu sobre a Tua igreja, sobre as nossas vidas, sobre cada pessoa aqui presente nesta manhã e a visita do Senhor àqueles que não puderam vir. Agora nós que nos reunimos em torno da Tua palavra, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Então somente o Senhor fale para que somente o Teu santo e bendito nome seja glorificado em nossas vidas e na Tua igreja. Nós suplicamos isto, Pai, em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje está baseada numa faceta da vida de Moisés, o grande libertador, o grande legislador de Israel. E o texto que vamos ler está em Êxodo, capítulo 4, vamos ler do versículo 1 ao versículo 5, conforme pode aparecer na tela. Êxodo 4, versículo 1 a 5. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança na terra. E ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão, e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão, e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Esta passagem é sequência do que nós lemos no capítulo 3, quando Deus apareceu a Moisés numa sarça, num arbusto ardente, e Deus chamou Moisés para ir ao Egito e dizer a Faraó: deixe o meu povo ir, liberta o meu povo. E chegou nesse ponto que Moisés fala: mas eles vão perguntar quem é o seu Deus para que eu deixe ele ir, o povo ir? Quem é você? E Moisés via que ele não era, naquele momento ele não se sentia como ninguém importante, e como os irmãos viram na história, Deus chamou a atenção a Moisés de algo que ele tinha na sua mão. Eu não sei se todos conhecem a história de Moisés. Pode ser que já assistiram o filme Os 10 Mandamentos, outros filmes da Bíblia, e conheçam a história de Moisés. Mas com a possibilidade de que alguém não conheça bem a história, na verdade a história de Moisés não começou com Moisés. A história de Moisés começou com José, chamado José do Egito. Isso aconteceu há muito tempo atrás. Moisés estava no Egito devido a uma circunstância que aconteceu com o povo de Israel. A Bíblia diz que havia um homem que se chamava Jacó, que até no versículo 5 a Bíblia diz: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Jacó tinha 12 filhos, mas os filhos mais velhos tinham muito ciúme de um filho mais novo que se chamava José. E eles queriam ficar livres do José de todas as formas, porque José era o filho mais querido de Jacó. E como não podiam se livrar de José, o venderam a uma caravana de ismaelitas que estava passando como escravo. E os ismaelitas chegaram ao Egito e venderam José no mercado. E um alto oficial de Faraó, chamado Potifar, comprou José. E José ficou servindo na casa de Potifar. E com o passar do tempo, depois de passar por muitas lutas e dificuldades, José tornou-se o segundo mais importante no Egito. Tudo porque o Faraó teve sonhos que lhe atormentavam. E os seus magos, os seus intérpretes, os seus videntes, ninguém conseguia dar a interpretação dos sonhos de Faraó. E alguém lembrou que havia um escravo hebreu que podia dar a interpretação dos sonhos, e chamou José. E José veio e disse: não sou eu, é meu Deus que faz isso. Ele exaltou a Deus.
E Deus deu a interpretação a José. E José orientou o faraó que haveria um período de muita abundância, de 7 anos, e depois outro período de 7 anos de muita fome. E disse: o que o senhor precisa fazer é arrumar um homem capaz que cuide da administração de todas essas colheitas, para guardar em estoque, assim quando faltar comida, o Egito tem armazenado. E o faraó disse: onde nós vamos encontrar um homem mais sábio do que você, que teve a interpretação do sonho e está me dando a direção? E José então se tornou o segundo homem no Egito, depois do faraó. Com isso, a fome na terra fazia com que todos fossem ao Egito fazer compras, comprar comida, trocar por alguma coisa. E os irmãos de José foram enviados pelo pai, Jacó, para ir ao Egito fazer compras. Com o tempo, toda a família, e a Bíblia diz que um número de 75 pessoas ao todo, mudou-se para o Egito. E ali eles ficaram 400 anos. E nesses 400 anos, Israel, Jacó, Deus deu o nome a Jacó de Israel. Israel cresceu em alguns milhões de pessoas. O faraó daquele tempo ficou aflito, porque ele viu que o povo de Israel estava se tornando muito grande dentro do Egito. E por isso ele mandou que se matasse todos os meninos, mas não as meninas. E era uma estratégia dele, porque ele pensou: se matar os meninos hebreus, quando as meninas hebreias crescerem, elas não terão meninos hebreus para se casar. Elas terão que casar com os meninos egípcios. Casando com os meninos egípcios, elas submissas ao marido perderiam a identidade hebreia. Com isso, Israel perderia sua identidade como nação. E nós ficaremos tranquilos, não teremos preocupação que um dia Israel queira sair e deixar o nosso povo, porque era a força de trabalho escravo que eles usavam. Assim pensava Faraó. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse. Deus pôs no coração da mãe de Moisés que ela escondesse o menino. E por 3 meses escondeu. Mas chegou uma hora que não dava para esconder mais. Então ela pegou uma cesta, betumou e pôs no rio onde a filha de Faraó, a princesa, tomava banho. E Miriam ficou olhando, a irmã mais velha, para que ali no rio Nilo, famoso pelos crocodilos, não acontecesse que nenhum comesse o menininho, né? E ela ficou tomando conta. E a princesa achou o menino. E ela tomou para si como seu filho. Criou-o no palácio como um filho. E deu o nome a ele de Moisés, que significa tirado das águas. Moisés, tirado das águas, cresceu entre os príncipes do Egito. E diz Atos dos Apóstolos que ele foi educado na ciência e sabedoria do Egito. E também nas suas maneiras finas da corte. E Faraó, que queria destruir os meninos hebreus, para que Israel não pudesse ser libertado, criou dentro da sua casa aquele que haveria de libertar Israel. Então nós vemos que quando Deus tem um plano, não há ninguém que possa impedir. Quando Deus tem um plano, e isso eu quero aplicar para a nossa vida hoje, nós devemos confiar que o nosso Deus é soberano, Ele é poderoso. Ele diz que Ele é aquele que abre as portas e ninguém fecha, mas também é aquele que fecha e quando Ele fecha ninguém abre. Por isso nós temos que confiar no Senhor. Quando Moisés, adulto, sabendo da sua origem hebraica, viu um egípcio maltratando um hebreu, ele agiu com violência e acabou matando o egípcio. Com isso, Moisés foi visto como um criminoso e precisou fugir para o deserto. E no deserto ele ficou exilado por 40 anos. 40 anos. E eu imagino que naquelas 4 décadas que Moisés ficou no deserto, certamente ele lembrava da vida no palácio. Aquele ambiente de luxo, de cultura, como ele era reverenciado pelo povo, as boas comidas que ele comia. Eu imagino que a amargura, a tristeza inundou a sua mente, o seu coração. Pois Moisés devia pensar sempre que ele foi precipitado, agindo com violência, matando um egípcio, e agora amargava no deserto, e o que ele fez não resultou em nada.
a não ser o seu próprio prejuízo. E certamente, se Moisés era como um de nós, o sentimento de frustração, de culpa por ter falhado, devia atormentá-lo durante todos aqueles 40 anos que ali vivia. Pode imaginar você, de milionário, de rico, ser um príncipe, de repente viver num deserto cuidando de ovelhas? Você que tinha todo o conforto, de repente viver sem nenhum? Eu imagino que para Moisés não foi fácil acostumar-se à vida simples e solitária do deserto. Afinal, ele era um príncipe. Um príncipe que falhou, mas era um príncipe. E a vida no deserto talvez fosse o seu tormento. Todavia, muitas vezes nós estamos em situações assim e pensamos que estamos sós. Onde está Deus? Moisés não estava só. Deus estava com seus olhos sobre Moisés. Se Moisés se achava um fracasso e tinha desistido, Deus não tinha desistido de Moisés. O tempo passou. Deus conhecia os medos e frustrações que havia no coração de Moisés. Deus não havia desistido dele. E foi nessa situação, quando Moisés se sentia lá embaixo, no fundo do poço, um fracasso, que Deus apareceu a Moisés e chamou Moisés para tirar o povo do Egito. E entramos no texto que nós estamos hoje. Moisés, vivendo a sombra da frustração por ter falhado anteriormente, disse a Deus: quem sou eu para que vá? Quem sou eu para que vá? Isto é, Senhor, procura outro. Deve ter gente melhor que eu. Continuando na história de Moisés, chega um momento que ele chega a argumentar: Senhor, eu sou pesado de língua. O pesado de língua, eu entendo, para nós que somos imigrantes, podemos compreender, especialmente aquele que fica muito tempo fora de Portugal ou do Brasil, quando volta, tem palavras que a gente já esqueceu como é que fala. E o nosso vocabulário já está desatualizado porque o pessoal já está falando de outra maneira. E ele passou 40 anos no deserto. Eu imagino que quando ele fala eu sou pesado de língua, era justamente isso: Senhor, eu já não sou mais aquele homem que tem aquele linguajar polido no príncipe. Senhor, eu fiquei aqui 40 anos cuidando de ovelha do meu sogro. Eu nem lembro mais direito como fala a língua, Senhor. Como é que eu posso chegar e entrar lá no palácio? Muitas vezes nós nos sentimos assim. Olhamos para as nossas incapacidades e começamos a sentir um espírito de derrota. Se quando eu era príncipe, se quando eu era gente jovem e capaz, tinha influência, falhei, eu não dei conta da missão, como poderei agora que estou velho? Como poderei eu, na idade que estou, na situação em que me encontro, servir para alguma coisa? Era isso que Moisés estava dizendo. Quem sou eu para que vá? Quem sou eu, Senhor? Tem certeza que o Senhor está chamando o sujeito certo? Será que não é outro? E eu diria que do ponto de vista humano, Moisés estava 100% certo. Ele tinha toda a razão. E era justamente assim que Moisés se sentia. Tanto é que ele disse: Senhor, quem é eu para que vá? Moisés olhava para si mesmo e não via a menor chance. Moisés não via nada que lhe fosse favorável. Ele não tinha a mínima autoridade para ir a Faraó. Então, Deus olha para a mão de Moisés e diz: o que é isso que você tem na sua mão? Ele disse: uma vara. Porque ele tinha um cajado de pastor. Ele era pastor das ovelhas do sogro, diz a Bíblia. Então ele tinha um cajado de pastor na mão. Uma vara. E o resto da história vocês conhecem. Ele tinha simplesmente uma vara. O cajado que ele usava. Mas aquela vara a serviço de Deus se tornou mais poderosa do que o cetro que Faraó tinha na mão. E com aquela vara, Moisés foi ao palácio e disse a Faraó: Faraó, o Deus de Israel disse: deixa o meu povo ir, deixa o meu povo ir. Com aquela vara, Moisés fez as águas do Egito se tornarem em sangue.
com aquela vara que Moisés achava que não era nada, Deus fez com que ele trouxesse 10 pragas sobre a terra do Egito. Com aquela vara, ele tirou Israel do Egito. Com aquela vara, ele abriu o Mar Vermelho. Com aquela vara, ele guiou Israel pelo deserto. Com aquela vara, ele colocou Israel na terra prometida. Sabem por quê? Porque Moisés entregou a Deus aquilo que ele tinha nas mãos. O que ele tinha na mão era somente uma vara, mas ele entregou a Deus. Na vara não havia nenhum poder, mas em Deus sim, o Deus que ele servia. Antes, Moisés tinha uma espada, com ela ele se sentia poderoso, com ela ele matou um egípcio, e com ela ele fracassou, estragou todo o plano, porque ele agiu na sua força, no seu poder. Ele era o príncipe, ele tinha autoridade, e não na força do Senhor. Agora, Moisés não era mais príncipe, Moisés não tinha poder da família real, Moisés não tinha uma espada, Moisés tinha apenas uma vara na mão. Mas Moisés tinha com ele a bênção e o poder de Deus. E você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, o que você tem nas mãos? Já parou para pensar? O que você tem em suas mãos? Quem sabe se você já se sentiu ou se sente como Moisés? Esteja se sentindo agora mesmo incapaz, inadequado, frustrado, pensando que suas tentativas só têm falhado. E talvez você já tenha até desistido, ou esteja prestes a desistir. Se esse é o seu caso, essa mensagem é para você. Hoje Deus lhe pergunta: o que você tem em suas mãos? O que você tem em suas mãos? Talvez você diga como Moisés: Senhor, o que eu tenho não é muito. Senhor, o que eu tenho é quase nada. Senhor, eu tenho uma vara, não. Eu lhe digo: põe o seu pouco, o seu quase nada nas mãos de Deus, e Deus multiplicará. Deus tomará isso, manifestará o seu poder, a sua glória, e abençoará a sua vida. Você não precisa desistir, nem deixar-se dominar ou vencer pelo espírito de derrota e frustração. Você precisa entregar o que você é e o que você tem nas mãos de Deus. O que você é foi Deus que fez, e Deus não comete enganos. Talvez você gostaria de ser como o outro, mas você é único, você é única. E Deus pode abençoar e quer abençoar você tal qual você é, se você reconhecer que a sua vida só pode realmente funcionar adequadamente se estiver sob o domínio de Deus. O que você precisa é entregar tudo nas mãos de Deus. O resto, Deus fará. A Bíblia diz: entrega ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Você acredita que Moisés conseguiria tirar o povo do Israel do Egito com apenas uma vara na mão? Eu não acreditaria. E o texto nos mostra que nem Moisés acreditava. Nem Moisés acreditava nisso. Ele não tinha um exército, ele não tinha uma espada, e ele entrou no palácio do faraó, agora não mais como um príncipe, mas com a roupa rota, talvez, de pastor de ovelha do campo. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Porque Moisés entregou nas mãos de Deus tudo o que ele era e tudo o que ele tinha. E você, meu irmão, minha irmã, o que você tem nas suas mãos? Talvez você possa dizer: eu não tenho nada. E você pode choramingar diante dos desafios da vida. Você pode ter pena de si mesmo, de si mesma, olhar para as falhas do passado e desistir, ou olhar para frente, colocar a sua vida nas mãos de Deus, o que você tem na mão de Deus, e esperar que Ele faça maravilhas.
Deixe-me contar mais uma história bíblica e assim eu vou chegando ao fim. Jesus estava pregando para uma grande multidão. Havia mais de 5.000 homens, a Bíblia diz, sem contar as mulheres e as crianças. E a Bíblia diz que a multidão estava ouvindo Jesus o dia todo. E quando chegou ao fim do dia, quando caía a tarde, os discípulos disseram ao Senhor: a multidão é grande, Senhor, e o dia já declina, Senhor. E olha, essa gente está sem comer o dia inteiro. E nós não temos aqui onde comprar comida para tanta gente. E nem dinheiro para comprar comida para tanta gente. Mestre, manda o povo para casa. E o Senhor disse a eles: o que vocês têm à mão? Eles responderam: apenas 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Isto é, disseram: Senhor, nós temos nada ou quase nada. Isso não é nada perto de uma multidão de 5.000 homens, mais mulheres e crianças, vão por aí umas 15.000 pessoas, talvez. Então, Jesus disse a eles: manda que o povo se assenta na relva e vocês vão servir o povo. E eles começaram a servir o povo. E a Bíblia diz que com aqueles 5 pães e 2 peixinhos, Deus multiplicou e alimentou 5.000 homens, mulheres e crianças. E ainda sobraram 12 cestos de pão para eles levarem para casa. Pode imaginar isso? Milagre? Sim, milagre. Milagre. E é isso que muitas vezes nós precisamos na nossa vida. Muitas vezes nós lutamos, trabalhamos, fazemos o nosso melhor, temos um sonho e nos sentimos simplesmente incapazes, impossibilitados. E as coisas parecem que funcionam ao contrário de tudo que planejávamos. E nessa hora nós precisamos de um milagre. Olhamos o que temos na mão e achamos que não é nada. Mas hoje Deus pergunta. Ele não pergunta a Moisés. Ele não pergunta aos discípulos. Hoje Deus pergunta a você. Você que se sente desencorajado, desencorajada, que está desanimada, desanimado, triste. O que você tem em suas mãos? O que você tem? O Deus da Bíblia é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente, diz a Bíblia. Ele não muda. Ele continua no trono. Ele continua fazendo maravilhas. Ele continua transformando situações e salvando vidas. Hoje é com você que Deus está falando. Você não está aqui por acaso. Você teve que adiantar o relógio, talvez veio com mais sono. Eu espero que não moia você para dormir. Mas você não está aqui por acaso. Eu creio que Deus tem um recado para você. Deus quer que você saiba que Ele continua transformando vidas e situações. Ele continua fazendo maravilhas hoje. E Deus está lhe dizendo: coragem, não desista, dá-me o que você tem nas mãos. Eu vou fazer isso para a minha glória e para o teu favor. Você crê nisso? Ou é simplesmente uma história bonita que aconteceu com Moisés, mas com você nunca vai acontecer? Se você crê nisso, então diga a Deus, no seu coração: Senhor, eu creio no Senhor. Senhor, eu creio no teu poder. Usa o que eu sou e o que eu tenho, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. E põe o que você tem nas mãos de Deus. Talvez você ainda pense: mas o que eu tenho? O que eu tenho? Talvez você saiba costurar. Você pode fazer reparos em roupa. Anuncia na internet, hoje em dia é mais fácil. Eu lembro que uma vez nós estávamos passando por uma situação justinha. E eu dou para mim tudo que eu posso, mas quando não posso, a coitadinha tem que ter paciência. A gente morava em São Paulo. Ela foi a Monte Sião, uma cidade no outro estado de Minas Gerais. E lá ela comprou muita lã. E ela começou a fazer crochê, ou é tricô, o que é aquilo? Aqueles cachecol que você fazia. Só isso que eu faço. Não, eles como chamam aquele negócio? Tricô ou crochê? É crochê. Crochê. Ela fez tanto
e ficou tão bonito que ela foi à água de Lindóia, uma cidade vizinha de Monte Sião, e nas lojinhas que vendia tanto cachecol, tricô e crochê, ela ofereceu, comprou a lã lá, vendeu lá e ganhou muito dinheiro. Não foi, né? Talvez você diga bem, eu não sei fazer tricô nem crochê, mas talvez você possa fazer produtos gostosos. Talvez seja uma confeiteira e está em casa cozinhando só para marido e para o filho. Você poderia começar a anunciar lá fora. Eu já conheci gente que começou assim. A irmã Verônica, ela é venezuelana, e ela começou fazendo quitutes venezuelanos e anunciou na internet. Ela veio a vender até em Toronto, ficou tão famosa que ganhou no meio da comunidade hispânica de London e de Toronto como a melhor empresária, como diz, de pequenos business, de pequenos negócios, e cozinheira. Hoje ela parou de cozinhar, abriu uma escola de karatê, já quebrou até o braço, mas está lá. Você diz, mas é a Verônica, mas ela teve que ter fé. O Deus dela é o seu. Só de você ser um imigrante, uma imigrante, você já é uma pessoa líder, conquistador, conquistadora. Só de você sair da sua terra, prova que você é alguém de coragem, que aceita desafios, que tem coragem de deixar tudo para trás e começar de novo. Então não tem que ter medo. A história de Moisés se assemelha muito à minha e à sua. Moisés era um imigrante. Ele estava no Egito, criado no palácio, mas no coração ele sabia que ele era um hebreu. Ele foi para o exílio, para o deserto, e lá a terra também não era dele, ele era um peregrino. Ele se assemelha muito a mim e a você. E chegou um momento que ele não tinha nada. Os estudiosos dizem que Moisés era um arquiteto e engenheiro educado na ciência dos egípcios, e que ele provavelmente, com muita assertiva, dizem os estudiosos, que ele deve ter sido quem supervisionou a construção das pirâmides do Egito. E Faraó mandou apagar todo o nome dele de tudo quando ele foi exilado. Mas naquela hora ele não era arquiteto, não era príncipe, não era engenheiro, ele só tinha uma varinha na mão. Talvez você diz, a minha profissão no Brasil, ou em Portugal, ou nos Açores, ou em Angola, e eu estou aqui hoje. Você está aqui hoje porque Deus tem um plano, e você precisa confiar nisso. Talvez você diga, eu sei consertar máquinas. Se oferece para consertar a maquininha de cortar grama, cortar réu. Quem sabe você tomar, mas não é o meu serviço. Mas vai até Deus abrir uma porta. O meu tio avô, irmão da minha avó, Nicola de Mars, ele era alfaiate. Como alfaiate, ele criou a sua família. Os seus filhos aprenderam a profissão de alfaiate e abriram grandes camisarias na cidade de Campinas, aonde eu cresci e morei. O meu avô paterno, Antônio Calico, ele tinha o hábito de consertar cadeiras de palha. Sabe aquelas cadeiras que tem assento de palha, tudo transado? Ele era um artista naquilo. Os irmãos deles também eram. E os irmãos dele abriram em São Paulo uma fábrica de móveis Calico. E começaram consertando cadeira de palha. O meu filho e o meu genro, Fernando, compraram um caminhão. Depois compraram outro caminhão, depois outro. Hoje tem duas empresas de transporte, uma de caminhão e outra de carreta. E nunca trabalharam com isso. Por que estou contando essas coisas? Porque eu quero que você pare e pense. Se Deus fez isso com essas pessoas, Deus pode fazer com você também. Amém. O que você tem em suas mãos, não desanime. O que você tem em suas mãos, coloca na mão de Deus. Deus pode fazer maravilhas, se você simplesmente crer. A Bíblia diz, não despreza o dia das coisas pequenas. Talvez você vai começar com uma coisinha pequena, você diz, não é nada, Senhor. Mas Deus fez o mundo do nada. Deus fez do nada.
e tem todo esse universo. Será que Deus não se preocupa com você? Que a Bíblia diz que Ele fez você à sua imagem, conforme a sua semelhança? Será que Ele não se preocupa com você, que foi redimido pelo sangue de Cristo e agora é filho de Deus por adoção, filha de Deus por adoção? Se você confia em Deus, se você vê o que tem na mão e confia nas mãos do Senhor, ainda que como Moisés diga: Senhor, é só uma vara, o poder não está na vara, o poder está no Deus que fez a vara. É como eu sempre digo: eu não sei orar, eu não tenho uma oração poderosa. Ninguém tem. Às vezes você pensa que precisa ir alguém para orar por você porque essa pessoa tem uma oração poderosa. Ninguém tem. A oração é súplica. Súplica pede quem não tem. O poder está naquele que ouve a oração. Amém. Você clama. E o poder, você clama a quem? A quem que tem poder para te ajudar. Então é prova que você não tem poder nenhum na sua oração. Você pode ter fé, e precisa, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a Bíblia diz que se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover montanhas. Tal é a misericórdia e a graça de Deus. Deus não espera que você tenha uma fé enorme. Deus espera que você tenha fé nele. O resto Ele fará. Os próprios discípulos chegaram um dia e disseram: Senhor, acrescenta a nossa fé. E talvez você precise dizer: Senhor, acrescenta a minha fé. Mas eu quero ver a tua mão, Senhor. Eu quero prosperar, Senhor, e dizer: é o Senhor que prosperou a minha vida, o meu caminho, o que eu faço. Você tem tudo para dar certo, se você buscar a Deus em oração e confiar o que Deus deu a você nas mãos de Deus. E você tem tudo para dar errado, mesmo que você tenha tanta coisa na mão, se você não confiar o que você tem nas mãos de Deus. Tal o caso de Moisés. Ele tinha tudo na mão. Ele era príncipe do Egito. Tinha todo o poder. E achou que ia libertar Israel matando um egípcio com a espada. E ele estragou todo o plano de Deus. Precisou ficar 40 anos no deserto, aprendendo com Deus o que é não ter nada e confiar em Deus, para que Deus pudesse mostrar como é que se tira um povo do Egito. E a nossa situação muitas vezes é assim. Talvez lá em Portugal você não prosperasse tanto como prosperou no Canadá. Talvez lá no Brasil você podia ter até uma boa vida, mas não ia prosperar tanto como Deus vai fazer você prosperar no Canadá. Que depende de onde está o seu foco, onde estão os seus olhos. Nas fraquezas, nos fracassos, nas frustrações do passado, ou num Deus que diz: olha para frente. A Bíblia diz: olhando para Cristo, autor e aperfeiçoador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Põe os teus olhos no Senhor. Se está triste, desanimado, abatido, confia no Senhor. Um caso simples aqui. Está aqui a irmã Isabel. A situação dela, e a Dina sabe, a Dina, a filha, tem estado sempre junto. E eu fiquei sabendo, porque estava acompanhando, e irmãos de igreja que estavam perto sabiam. Ela passou por uma cirurgia tão grande que o risco de morrer era mais do que de viver. E o médico avisou. E ela falou, e ela tem um inglês muito bom, porque eu já ouvi falando inglês lá, ela tem um inglês muito bom. Ela falou para o médico: olha, doutor, o senhor está na mão do meu Deus. Eu já entreguei o senhor na mão dele. E pode fazer o que o senhor precisa, que eu não tenho medo. E ela ficou boa e está aqui na igreja. Deus faz isso. Depende se a nossa fé está posta em Deus, se a nossa confiança está nele, Ele faz. Minha oração é que Deus, falando hoje a você o que você tem na sua mão, você não despreze o que você tem na mão. Não diga com Moisés: só uma vara. Senhor, o que eu tenho na tua mão é teu. Senhor, usa para a tua honra e tua glória. Senhor, dá-me sabedoria para usar isso, que Deus vai usar. Uma vara, Deus tirou Israel do Egito. Com o que você tem na sua mão, Deus pode fazer muita coisa também. Pai querido, nós queremos pedir que o Senhor, pela tua bondade e misericórdia, nos faça ver o que o Senhor tem posto nas nossas mãos e confiar que o Senhor tem todo o poder, que o Senhor quer o nosso melhor. E que se nós buscarmos em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, o Senhor diz na tua palavra:
tudo nos será acrescentado. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que os gentios procuram lhes serão acrescentadas, diz o Senhor na tua palavra. Por isso nós confiamos e pedimos bênção sobre o teu povo. Pedimos a Deus que o Senhor venha suprir cada uma das suas necessidades, que o Senhor venha abrir grandes portas para abençoá-los, para que eles abençoados possam ser bênçãos para outras vidas também. É no nome santo e glorioso de Jesus que nós clamamos, ó Pai. Amém.